Bom dia, terceiro ano C. Hoje eu vou falar sobre a atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 4 de língua portuguesa. As páginas são de 7 a 12, que é o comecinho do livro, que fala sobre o gênero textual Carta do Leitor. Nós temos aqui no capítulo 1 o gênero textual, a Carta do Leitor, que tem algumas características. Por exemplo, a carta do leitor, ela é escrita geralmente, publicada geralmente em jornais e revistas, tanto impressos, né, aqueles de papel, quanto no meio eletrônico, ou seja, meio virtual, em sites, por exemplo. Então, a carta do leitor, como o próprio nome diz, é uma carta que o leitor escreve para essa revista ou jornal, dando sua opinião sobre o que ele leu, criticando alguma matéria que ele também leu, ou dando uma sugestão de uma matéria nova para a revista ou jornal. Então, essa é a finalidade da carta do leitor, é dar é o diálogo, sabe, entre quem produz, ou seja, quem escreve, entre o jornal, a revista e a pessoa que lê. É claro que hoje em dia, com a rede social, com o Facebook, internet, a própria internet em si, a seção de comentários é muito mais fácil. Hoje em dia se escreve menos cartas do leitor, porque ali você já interage, né? Já lê, já comenta. Não precisa tanto assim escrever uma carta. Mas mesmo assim, os sites ainda têm o espaço lá para o espaço do leitor, onde eles destacam os comentários feitos pelas pessoas que leram, né, a matéria publicada, etc. Tá bom? Então, mais à frente a gente vai reforçando o que é a carta do leitor, tá? Tem alguns exemplos aqui para a gente ler. Pedro e Cauê adoram ler uma revista infantil chamada Hora da Diversão. Na revista, eles encontram várias informações sobre diversão para crianças, dicas de segurança, entrevistas para o público infantil e passatempos. O exemplar número 5 da revista trouxe uma reportagem muito legal sobre os diferentes tipos de brincadeira, tanto jogos e games no computador, como brincadeiras de corre-corre, pula-corre, esconde-esconde e pega-pega. Pedro gostou tanto que resolveu escrever uma carta do leitor. E aí nós temos aqui a capa da revista Hora da Diversão, que eles gostavam de ler, né? Cauê gostava de ler e Pedro também. Aqui temos a carta do leitor que Pedro resolveu escrever para a revista A Hora da Diversão. Carta do leitor. Recife, 4 de abril de 2018. A revista Hora da Diversão. Fiquei muito feliz em ler a reportagem sobre diferentes tipos de brincadeira. A revista está de parabéns. Achei muito interessante e até me lembrei do meu pai, que sempre diz: filho, no meu tempo não tinha internet e a gente se divertia mesmo era brincando na rua. Nós, crianças, precisamos aproveitar a infância e brincar de tudo que é bom. Eu adoro tecnologia e jogos no computador, tablet, smartphone, mas curto demais quando meus amigos me chamam para brincar de corre-corre, pega-pega, bola de gude, etc. Acho que todas as crianças deveriam ler essa revista e os pais também. Só a revista Hora da Diversão para trazer matérias tão interessantes e legais. Pedro Silveira Júnior. Então, gente, observa a estrutura da carta. Aqui tem o nome, dizendo que é carta do leitor, mas logo em seguida a gente tem o quê? A data, o local e a data que foi escrita a carta. O local, Recife, e a data, 4 de abril de 2018.
E logo em seguida o destinatário, ou seja, para quem eu estou enviando a carta. Pedro escreveu a carta para quem? Para a revista Hora da Diversão. Então é ela que você vai colocar aqui, que ele colocou aqui. Aí aqui ele faz um elogio, né? Diz que ficou muito feliz. Ele escreve essa carta para elogiar a revista, né? Pelas matérias que ela traz. E no final ele assina, ou seja, coloca o nome dele, do remetente, ou seja, quem enviou a carta, Pedro Silveira Júnior. Então você precisa assinar, porque a carta do leitor nesse caso não deve ser anônima, né? Pode ter opção, pode, mas é melhor que o leitor se identifique. Vamos para a página 9. A hora da interpretação. Aí aqui nesse quadro ele vem dando uma explicação sobre o que é a carta do leitor, que eu já falei, mas eu vou ler novamente. A carta do leitor é geralmente encontrada em jornais e revistas impressos ou virtuais. Nela, o leitor apresenta suas opiniões com elogios, críticas, reclamações ou sugestões. É muito útil para que o leitor e o meio de comunicação mantenha um diálogo. Então veja o que eu já repeti anteriormente, o que eu já falei antes, que a carta do leitor ela é geralmente encontrada em jornais ou revistas. Nas revistas, por exemplo, tem um espaço depois da capa, ou às vezes tem um espaço dedicado ao leitor, algumas trazem mais para o final, mas sempre tem. Mesmo no meio eletrônico tem um espaçozinho dedicado ao leitor. Questão 1. Analisando a carta, tá, gente? Sobre essa carta aqui do leitor. A gente vai responder algumas questões. Marque um X na afirmativa correta sobre a carta do leitor escrita por Pedro. Então, essa carta escrita por Pedro sugeriu à revista um assunto para uma reportagem, elogiou a revista por uma reportagem apresentada ou fez uma reclamação à revista. Você vai marcar X em apenas uma opção. Lembrando que ele fez alguma sugestão? Gostaria que vocês escrevessem sobre tal assunto. Ou ele elogiou, falou que a revista gostava da revista, alguma coisa nesse sentido. Ou ele reclamou de alguma coisa da revista. Você vai analisar as 3 opções e marcar o X apenas em uma, tá? Questão 2. Leia novamente o trecho abaixo, retirado da carta de Pedro. Aí nós temos aqui esse trecho em amarelo. Fiquei muito feliz em ler a reportagem sobre diferentes tipos de brincadeira. A revista está de parabéns. Achei muito interessante e até me lembrei do meu pai, que sempre diz: filho, no meu tempo não tinha internet e a gente se divertia mesmo, era brincando na rua. Pedro escreveu esse trecho para criticar a revista, porque diz que a reportagem não foi interessante, para explicar a opinião dele sobre a reportagem e como se sentiu ao fazer a leitura dela, ou para contar como foi a infância do pai dele e dizer que prefere apenas brincar usando a internet. Então, preste atenção na frase inteira. Quando ele escreveu essa parte aqui, falando que ficou feliz e que lembrou do que o pai dizia, parabenizou a revista e falou que o pai dizia, lembrou do que o pai dizia, que ele brincava mesmo, era na rua quando era criança. Então, você vai marcar apenas um X em uma das questões, ok? Questão 3. Escreva abaixo os nomes de brincadeiras mencionadas na carta do leitor escrita por Pedro. Então, na carta, aqui nessa carta, ele cita, ele escreve o nome de várias brincadeiras que ele costuma brincar. E algumas delas aqui nessa linha abaixo, tá? As brincadeiras que ele fala aqui na carta do leitor. Página 10. Na página 10, tem mais uma carta do leitor. Vamos observar a diferença. Dona Suzana, mãe de Letícia, gosta muito de ler a revista Meio Ambiente e resolveu escrever uma carta do leitor.
Então, aqui está a carta. Carta do leitor, Recife, 10 de fevereiro de 2018. A revista Meio Ambiente. Tenho lido a revista todo mês e gosto muito dos assuntos tratados. São muito interessantes e atualizados. Por isso, gostaria de parabenizar e dizer que sinto falta de explicações sobre como as pessoas podem fazer para diminuir a produção de lixo em casa e reaproveitar objetos e alimentos. Gostaria de sugerir uma reportagem especial sobre o assunto. A revista poderia fazer um guia com dicas para diminuir o consumo e evitar o desperdício, como também conscientizar da coleta seletiva e do reaproveitamento de alimentos, como as frutas e verduras, com as quais podemos produzir chás, doces e outros alimentos com as cascas. Isso ajudaria os leitores a fazer em casa a sua parte em defesa do meio ambiente. Suzana Castro. Observe mais uma vez a estrutura. Aqui nós temos o nome, Carta do Leitor, nós temos o local, Recife, e a data. Data é mês e ano, 10 de fevereiro de 2018. E o destinatário, ou seja, para quem eu enviei a carta. Essa carta, ela enviou a carta à revista Meio Ambiente. E aí aqui ela começa a escrever. Ela faz um elogio, que fala que gosta dos assuntos, porque são muito interessantes e atualizados. Ela parabeniza a revista por isso, por trazer sempre assuntos interessantes e atualizados, mas ela também faz uma sugestão, que é que eles fizessem mais matérias, né, com explicação sobre como as pessoas poderiam fazer para reaproveitar o lixo, reaproveitar alimentos. Então perceba que já é um pouco diferente. A gente escreveu uma carta ao leitor para uma revista, que é a revista Meio Ambiente, mas ela, além de elogiar, ela fez uma sugestão, ou seja, que eles fizessem uma reportagem especial sobre o assunto, né, sobre reaproveitar alimentos e a questão da diminuição da produção de lixo, tá bom? Então, ela escreveu com esse objetivo, ela escreveu para isso, para elogiar e sugerir. Questão: para que Dona Suzana escreveu a carta à revista? Escreveu para quê, gente? Para nada? Não, tem um objetivo. Ela escreveu por quê? Para quê? Então, você vai responder aqui nesse espaço. Foi para elogiar? Foi para criticar? Foi para sugerir? Foi para reclamar? Ela escreveu com que objetivo? Você vai escrever aí. Aí nós temos aqui, identifique na carta do leitor as informações abaixo, destinatária e remetente. Você vai observar destinatária para quem a carta foi enviada. E remetente é a pessoa que enviou a carta, que geralmente é quem assina no final, quem assina embaixo, né? Aqui na parte de cima a gente tem o destinatário e na parte de baixo o remetente, ou seja, quem vai receber e quem enviou a carta, ok? Então você vai identificar quem é o destinatário, quem é a destinatária e quem é o remetente, e vai escrever aqui nesse quadro. Questão 5. Quais são as sugestões da leitora que escreveu a carta? Então, quem é a leitora? A leitora é Dona Suzana Castro. E quais são as sugestões? Ela tem uma sugestão aqui que ela faz, a revista. Então, você vai identificar e escrever aqui. Questão 6. Além das sugestões, na carta da leitora há um elogio à revista. Que elogio é esse? Bem no comecinho da carta, ela começa o quê? Elogiando a revista. Inclusive, eu já falei um pouquinho antes, né? Então, você vai identificar, você vai ver qual é esse elogio e vai escrever aqui, tá bom? Agora, vamos para a última página. Página 12, que começa aqui já na página 11. De olho na ortografia e na análise linguística. Aqui diz o seguinte: na carta que Dona Suzana escreveu, havia algumas palavras que Letícia não sabia o que significavam. Ela resolveu procurar no dicionário. Aí veja aqui, tem Letícia, né, pensando nas palavras conscientizar, desperdício
e reaproveitamento. Então, conscientizar, desperdício e reaproveitamento. Vamos ver o significado? Página 12. Conscientizar significa tornar-se consciente, informado, passar a saber ou fazer com que alguém saiba de algo. Olha o significado aí da palavra conscientizar. Tornar consciente, né? Saber das coisas, se informar. Desperdício significa gasto exagerado ou uso sem proveito. Ou seja, é a gente desperdiçar, desperdício é a gente gastar demais ou não saber aproveitar, né? Ou seja, desperdiçar é isso. Reaproveitar significa voltar a aproveitar, recuperar, utilizar novamente. Ou seja, reaproveitar é usar de novo, né? Aproveitar de novo, utilizar de novo ou recuperar. Questão 1. Leia as frases abaixo e reescreva-as, substituindo as palavras em destaque. Use o seu conhecimento sobre o significado das palavras novas que você descobriu junto com Letícia. Então, nós temos aí, nós temos aí as palavras desperdício consciente. Ó, o desperdício da água causa muitos problemas para a nossa vida. Então, você vai reescrever a frase. O que é reescrever? Escrever de novo. Então, você vai escrever essa frase inteira, porém, a palavra desperdício, você vai trocar por outra. Você pode consultar aqui, por exemplo, o desperdício de água causa muitos problemas para a nossa vida. Você pode trocar por o uso exagerado da água, o gasto exagerado, o uso sem proveito da água causa muitos problemas para a nossa vida. Ou, enfim, você vai utilizar as palavras que você conhece também. Uma pessoa consciente não estraga alimentos. Então, você pode trocar por exemplo, uma pessoa informada não estraga alimentos. Enfim, vai trocando. Você vai escrever a frase inteira, só vai trocar a palavrinha que está mais escura que o restante, ok? Questão 2. Na carta do leitor que Dona Susana fez, ela pediu para a revista fazer uma reportagem sobre coleta seletiva. Pesquise o significado da expressão coleta seletiva e escreva aqui abaixo. Você vai pesquisar aí na internet ou no dicionário. Provavelmente na internet vai ser mais rápido, mais prático, o significado de coleta seletiva e vai escrever aqui nessas linhas. O que é coleta seletiva? Você vai pesquisar e responder. Questão 3. Agora, que você já sabe o significado de coleta seletiva, dê a sua opinião sobre ela. Então, aqui você vai dar sua opinião. Você acha que a coleta seletiva é importante? Não é importante? É legal? Não é? É sua opinião. O que você acha sobre coleta seletiva? Você vai escrever aqui nessa linha. Ok, meus amores. Por hoje é só. E até a próxima aula. Um beijo!